Estamos com o João Ferreira, candidato da CDU, aqui ao Conselho de Lisboa. Estamos juntos mais uma vez, já tivemos juntos nas presidenciais e convidamos também as pessoas que quiserem conhecer melhor o seu percurso a também verem essa entrevista. Sim. O que é que levou agora a ser candidato à Câmara Municipal de Lisboa? Levou-me a vontade de levar mais longe o trabalho que desenvolvi ao longo dos últimos 8 anos, enquanto vereador na Câmara Municipal de Lisboa, um período ao longo do qual foi possível aprofundar o conhecimento sobre a realidade da cidade, sobre os seus problemas, mas também sobre os caminhos para responder a esses problemas, onde com a equipa com a qual fui trabalhando fomos construindo muitas das soluções de que Lisboa carece e entendemos que é útil, que era importante para a cidade, para os lisboetas, nós apresentarmos nestas eleições, corporizando uma alternativa de governo para a cidade, uma alternativa que seja capaz de superar os constrangimentos que Lisboa não tem conseguido superar ao longo destes últimos anos, os desafios que tem pela frente, alguns deles estratégicos, têm que ver com o pensamento estratégico da cidade, com aquilo que desejamos para o seu futuro imediato, e é isso que nós queremos pôr à disposição dos lisboetas, essa opção, essa alternativa de governo da cidade, democrática, progressista, que os envolva, ou seja, que encara a gestão, o governo da cidade como algo participado, permanentemente participado, que não dispensa a opinião dos cidadãos, pelo contrário, que a tem em conta na definição das políticas e na sua implementação. É tudo isso que queremos deixar à disposição dos lisboetas nestas eleições, todos eles, independentemente das escolhas eleitorais que fizeram no passado, e é isso que me motiva, e é por isso que aqui estou. Nos últimos 4 anos foi vereador sem pelouro, mas procurou sempre ter influência em várias áreas da cidade e em vários pelouros também. Quais é que acham que foi os pelouros em que conseguiu ter mais peso e o partido? Um executivo municipal é composto por todos os vereadores, tenham eles pelouros ou não tenham pelouros. A decisão de atribuir pelouros é uma decisão do Presidente da Câmara. Nós, nestes últimos anos, não tivemos pelouros, os 2 vereadores eleitos pela CDU. Isso não nos impediu de desenvolver em várias áreas relevantes da vida na cidade um trabalho distintivo e que deixou marcas. Por exemplo, no urbanismo, foi por nossa iniciativa que Lisboa decidiu finalmente elaborar uma Carta Municipal do Turismo, ou seja, integrar o turismo nos instrumentos de planeamento da cidade. Nós precisamos de planear a atividade turística para garantir a sua qualidade e para garantir uma coisa muito importante, que é que conseguimos compatibilizar o turismo com as outras funções da vida na cidade, com a habitação, com os serviços públicos, com a qualidade ambiental imprescindível a todos, aos que nos visitam, mas àqueles que aqui vivem e trabalham. Esta noção de planeamento da atividade turística não existia. Foi com a aprovação de uma Carta Municipal Turística, que infelizmente está ainda por desenvolver, por implementar, ou não houve capacidade da atual maioria que governa a Câmara para o fazer, mas nós deixámos a nossa marca. Deixámos a nossa marca numa área tão importante como a habitação. Foi por iniciativa dos vereadores da CDU que Lisboa, a Câmara Municipal, aprovou em 2018 o Programa Municipal de Arrendamento a Custos Acessíveis, o PACA, que prevê que a Câmara pegue no seu património edificado, edifícios ou terrenos. A Câmara é o maior proprietário da cidade, tem património disperso por todas as 24 freguesias, pode e deve aproveitar esse património e colocá-lo ao serviço de políticas de arrendamento a custos acessíveis. Reabilitar o que tem de ser reabilitado, admitir construção nova em alguns dos terrenos, mas canalizar toda essa oferta de habitação, gerida por si, para habitação a preços acessíveis, aquilo que faz falta em Lisboa há muito tempo. Em todas as eleições nós falamos disto. De eleição para eleição repetem-se promessas como aquelas que tivemos há 4 anos, inclusive dos 2 partidos que assumiram o governo da cidade nos últimos 4 anos, em que um propunha 7.000, outros 6.000 casas a preços acessíveis. No fim, nem 7.000, nem 6.000, nem 5.000, nem 4.000, nem 3.000, nem 2.000, nem 1.000. E, portanto, foi um rotundo fracasso quando a Câmara tinha e tem, e eu acho que este é outro ponto essencial, recursos ao seu dispor para concretizar esse e outros compromissos. A Câmara teve, nestes últimos anos, os maiores orçamentos de sempre. Mas nós deixámos a nossa marca. Propusemos o Programa de Arrendamento a Custos Acessíveis, o PACA, sinalizámos o caminho, abrimos uma porta. Seria importante que a maioria que exerceu o governo da cidade tivesse percorrido esse caminho, não o quis fazer, mas é também para isso que aqui estamos, para termos mais força, a força suficiente não apenas para propor, mas para concretizar as soluções. Deixámos a nossa marca em áreas como a cultura. Uma coisa de uma dimensão tão relevante quanto um Festival Internacional de Literatura, o Lisboa 5L, que Lisboa passará a ter a partir de agora, teve no último ano e terá de hora em diante regularmente, um festival que vai ser, esperemos que seja, uma grande celebração da língua, da literatura, dos livros, das leituras, das livrarias,
que envolva toda a cidade nesta celebração, as escolas, as bibliotecas, os livreiros. Um segundo momento de afirmação da literatura, a par de um outro que já existe, que é a Feira do Livro, foi uma iniciativa dos eleitos da CDU. Bom, se hoje temos algo tão marcante na vida na cidade, nas políticas de mobilidade, quanto é o passo social intermodal, não nos podemos esquecer que isso se trata de algo pelo qual a CDU lutou durante anos. Um passo único para todos os operadores, para toda a área metropolitana de Lisboa, substancialmente mais barato do que tínhamos até então. Foi um dos maiores avanços, ou melhor dizendo, o maior avanço que nos últimos anos a política de mobilidade em Portugal e nas cidades em particular conheceu, tem a marca da CDU. Medidas como a extensão dos apoios de emergência agora durante a pandemia ao movimento associativo de base popular, a Câmara previu e bem apoios para as empresas, previu e bem apoios para as instituições particulares de solidariedade social, esqueceu-se do movimento associativo, foi por nossa iniciativa que isso se estendeu a ao movimento associativo, às coletividades e às associações. Questões como o aeroporto, foi por nossa iniciativa que a Câmara decidiu estudar os impactos do funcionamento do aeroporto da Portela na cidade. Existe a percepção que esse impacto é cada vez maior, na nossa segurança, desde logo, mas também na nossa saúde, no ambiente, na cidade, e é essencial estudar esses impactos até para, com isso, criarmos melhores condições para pressionar o Governo no sentido de viabilizar uma solução de substituição definitiva, embora progressiva, mas definitiva do aeroporto da Portela, com construção de um outro aeroporto fora da cidade. Não podemos continuar a ter esta aberração, e é o principal aeroporto do país, a crescer dentro da cidade de Lisboa. Deixámos a nossa marca em áreas como o desporto. Em ano de capital europeia do desporto, foi por iniciativa dos vereadores da CDU que nós decidimos adaptar as infraestruturas desportivas municipais à prática por desporto de pessoas com deficiência. Também têm direito à prática desportiva, ficou por concretizar. Também aí precisamos da força suficiente para, além de propor as soluções, de avançar com propostas, algumas delas inovadoras, precisamos ter mais força em Lisboa para poder concretizar essas propostas e com ela abrir outras perspectivas para todos aqueles que vivem na nossa cidade. Tendo também um bom conhecimento da Europa, o que é que achas que esta capital europeia tem que as outras não têm? Bom, tem características únicas desde logo. Nenhuma outra capital consegue ter esta fantástica geografia, esta luz inigualável, este rio e este estuário que aqui temos, estas 7 colinas maravilhosas e esta gente, sobretudo, que é aquilo que dá densidade a Lisboa, mais do que a luz, mais do que as colinas, mais do que o rio, aquilo que confere densidade a uma cidade, são as suas gentes, é o povo de Lisboa, a população da cidade, que tão atacada tem sido nos seus direitos ao longo dos últimos anos. Muitos empurrados para fora da cidade, muitos despejados das suas casas, às vezes de uma vida. Não nos esquecemos dos efeitos que tiveram em Lisboa a lei das rendas, de um governo PSD-CDS que devastou, para além do comércio tradicional, afastou muitas famílias, incluindo pessoas mais idosas das suas casas de uma vida, por vezes, e também os outros que, querendo viver aqui ou querendo encontrar condições para aqui poderem morar, os filhos e os netos desses de que falava, hoje não encontram condições para poderem viver em Lisboa. E isso ameaça Lisboa naquilo que ela tem de mais único, que é a densidade que lhe é dada pelas classes populares, pelas camadas populares. Esta Lisboa tem de ser de todos, não pode ser apenas de uma elite de privilegiados, de uma média alta burguesia, de apenas das famílias de mais altos rendimentos, tem de ser para todos. E as classes e camadas populares desde sempre são indissociáveis da cidade que temos e da cidade que queremos construir. Temos de criar condições para que elas aqui possam existir, se possam fixar, para que tenham direito ao lugar, a viver nos bairros, nas freguesias. Para isso precisam de habitação, precisam de atividades económicas que lhes proporcionem oportunidades de realização pessoal e profissional, de emprego, precisam de serviços públicos de qualidade, precisam de um ambiente de qualidade na cidade e de direitos que são parte desse direito maior que é o direito à cidade, o direito a todos poderem usufruir da cidade por igual e por inteiro. Passamos a um conjunto de palavras soltas, já conheço como é que funciona, basicamente digo-lhe uma palavra e peço que me diga numa palavra ou em poucas palavras o que é que associa. A primeira, que é um conjunto de palavras, é a linha circular. A linha circular é um erro colossal nas políticas de mobilidade da cidade. Basta dizer que a ligação direta que hoje muita gente tem na zona norte da cidade às zonas centrais vai ser quebrada. E, portanto, a freguesia do Lumiar, a freguesia mais populosa de Lisboa, se juntarmos Santa Clara, estamos a falar pelo menos de 70 mil pessoas de 2 freguesias apenas, que hoje chegam diretamente ao centro da cidade em 10, 12, 15 minutos, vão passar a demorar mais tempo por metro para chegar ao centro da cidade. Isto é um erro colossal, é andar para trás, do ponto de vista das políticas de mobilidade, e não andar para a frente como se exigia. Jovens. É aquilo que precisamos em Lisboa. A CDU foi inovadora há uns anos, quando teve responsabilidades diretas no governo da cidade, na criação de um pelouro da juventude. A Câmara não o conhecia até aí,
e não voltou a conhecê-lo desde que a CDU deixou de exercer responsabilidades no governo da cidade. Acho que está aí um desafio para o próximo governo municipal, voltar a criar um pelouro da juventude, não pelo simbolismo que isso possa ter, mas por aquilo que esse pelouro pode ser de um instrumento para articular várias dimensões do governo da cidade que são essenciais para os jovens. Habitação jovem, emprego jovem, uma ligação às universidades, uma ligação às expressões organizadas ou informais do movimento associativo da juventude, para a promoção de uma maior oferta e criação e fruição culturais, desportivas também. Os jovens têm um papel a desempenhar nesta cidade e, desse ponto de vista, a ação do governo da cidade nestes últimos anos tem ficado aquém daquilo que se exigia. A viagem do elefante. Percorreu também Lisboa, como percorreram Lisboa muitas das obras maiores e dos autores maiores da nossa literatura. Foi a pensar nisso também que nós decidimos associar a esta cidade, tão bem descrita por tantos escritores, poetas, alguns de projeção internacional, faltava-lhe aquilo que a CDU lhe deu nestes últimos anos, que é um Festival Internacional de Literatura, que sirva para celebrar a cidade e, com ela, os livros, as leituras, aquilo que foi escrito também inspirado nela. Ação social. Essencial, sobretudo num momento como aquele em que vivemos. Não temos, ao contrário de outros, não caímos na demagogia de dizer que é tudo a Câmara, que a Câmara deve fazer tudo a esse nível. Há muita coisa que é responsabilidade do Governo e do Estado Central. Agora, a Câmara pode e deve complementar a ação do Governo, sobretudo atendendo às necessidades específicas de setores específicos da população. Estou a pensar nos mais idosos, que têm hoje um peso significativo no conjunto da população da cidade. Nós precisamos de atender às situações de isolamento, à falta ou insuficiência de cuidados especializados de saúde. Por exemplo, ao nível dos cuidados continuados, não é aceitável que aqui nesta zona central da cidade se procurem encerrar hospitais para entregar os seus terrenos à especulação imobiliária. Queremos conservar essas unidades de saúde, não queremos mais hotéis de charme, mais condomínios privados, mais apartamentos de luxo, queremos conservar as unidades de saúde da Colina de Santana afetadas à saúde. Podem ser hospitais, podem ser unidades de cuidados continuados, por exemplo, para atender à população mais idosa. Agora, aqui sim a Câmara pode intervir sem pretender que vai agora acudir ela só a todos os problemas que existem. Como digo, há um papel também do Estado Central e a Câmara não deve deixar de o reivindicar, a assunção dessas responsabilidades. Finanças. A Câmara Municipal de Lisboa teve nos últimos 4 anos os maiores orçamentos da sua história. Sempre, cada um deles acima dos 1.000 milhões de euros. À volta dos 1.300 milhões de euros no universo consolidado da Câmara e das empresas municipais. São muitos recursos. Nenhuma outra Câmara do país tem algo próximo sequer. O segundo maior orçamento, a Câmara do Porto, anda na casa dos 300 milhões. Podemos com isto, podemos e devemos com estes recursos fazer muito mais do que aquilo que tem sido feito. Na mobilidade, nos transportes públicos, na habitação, nos espaços verdes, no cuidado do espaço público, na higiene e limpeza urbana, na promoção do acesso à cultura, ao desporto, ao lazer. Podemos e devemos fazer muito mais com os recursos que temos à nossa disposição. Europa. Lisboa é uma cidade europeia, foi nestes últimos anos capital europeia, do ambiente primeiro, do desporto depois. Eventos que não deixaram marcas na cidade, infelizmente, ao contrário do que aconteceu com outras capitais europeias, mas queremos que Lisboa seja uma referência na Europa, uma referência do ponto de vista cultural. Deve ser uma cidade da cultura, de uma grande dimensão cultural que projete Lisboa, mas também uma cidade do desporto. Somos a única capital europeia que não tem uma pista de atletismo coberta. Temos de avançar na criação de melhores condições para a prática do desporto, mas que seja uma referência também no que toca à sustentabilidade e à qualidade de vida. Já somos noutras coisas, temos as características únicas que não encontramos em nenhuma outra capital europeia de que eu há pouco falava. Temos de cuidar daquilo que não tem tido tanta atenção e que pode tornar Lisboa, no contexto europeu, uma cidade única e ainda mais atrativa que aquilo que já é hoje. E se pudesse resumir Lisboa numa palavra, que palavra é que escolher? O povo que fez dela a cidade que é. Muito obrigado, João Ferreira. Muito boa sorte para a sua campanha. Obrigado.